Aparentemente eu tenho que deixar ele aqui com uma cadeira pra ele mesmo. Vocês um pouquinho, porque vocês estão me mandando... Se foi. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo aqui do canal. Eu resolvi vir falar um pouquinho aqui com vocês, porque eu tô recebendo muita mensagem sobre a questão de como eu tô, como se desenvolveu a questão da cadeirada, a questão jurídica envolvida. Então eu resolvi trazer aqui, porque eu já tinha explicado no Instagram, e aí eu percebi que eu não tinha trazido isso pra cá, e aqui também foi um assunto que viralizou demais, mais de 500 milhões de visualizações, vocês estão me perguntando muito, então eu achei melhor vir aqui e explicar tudo pra vocês. Acredito que a maioria deve ter acompanhado, mas pra quem não acompanhou, no dia 10 de julho eu tava fazendo o meu show, que chama Mãe Bichológica, que é sobre cachorro, em Florianópolis, e depois de 1 hora de show, uma querida levantou, começou a proferir um monte de ofensas, e no final ela me agrediu com uma cadeira, jogou uma cadeira em mim, enfim, e aí eu fiquei conhecida como a comediante da cadeirada. Embora eu tenha feito muita piada sobre isso, embora eu tenha falado disso com muito bom humor na medida do possível, obviamente isso teve também um desenrolar jurídico, né? Eu fiz o BO, a gente seguiu, a gente tá com o advogado, a gente tá aguardando todo o proceder judicial que tá acontecendo. Infelizmente, depois disso, a gente ainda teve uma série de ameaças acontecendo, ainda estão acontecendo até hoje, mas eu vou ser muito sincera, minha equipe achou melhor me blindar disso. Então eu não tô mais lendo, eu não tô mais vendo, porque isso realmente começou a me dar uns gatilhos bem fortes. Porque assim, eram ameaças assim muito fortes, assim, sabe? Desejando que ficasse tetraplégica, que tivesse câncer, que morresse. E isso assim, uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa que eu nunca vi, eu nunca tinha trocado uma palavra até então. Também fiz um boletim de ocorrência por ameaça e a gente seguiu com isso. Então eu não tô mais tocando nesse assunto aqui ou nas outras redes sociais, porque de fato é algo que estava me gerando muito gatilho. Eu não fiquei muito bem da cabeça, para ser muito sincera, e eu acho importante a gente falar disso. Eu sempre falo sobre ser forte, sobre empoderamento, sobre ser dona da sua própria vida, e eu acho que isso também traz pra gente a necessidade de ser dona da própria vida também cuidar de si mesma. Eu percebi que eu realmente não estava 100%, eu não estava muito bem, eu comecei a ter um pouco de ansiedade, e aí por isso eu preferi dar uma pausa e dar uma descansada. Então eu terminei minha turnê no Brasil, cumpri todos os meus compromissos, mas a minha turnê na Europa, que ia acontecer no mês de agosto, eu preferi mudar para o mês de outubro, né? A gente já estava com o ingresso vendido, a gente já estava, mas eu precisei parar. Então esse período de agosto eu tô um pouco mais em casa, tô um pouco mais focada, né? Tamires, meu marido, resolveu me fazer uma surpresa, a gente foi passar uns dias em Barcelona, ir pra praia, ver o mar. Então, assim, a gente tá, de fato, tentando voltar à rotina e fazer as coisas acontecerem mais calmamente. Eu queria dizer, além disso, queria dizer 3 coisas para vocês. A primeira é agradecer imensamente todo mundo que parou para mandar mensagem, para fazer algum conteúdo de suporte. Assim, praticamente todos os comediantes de stand-up me mandaram mensagem ou postaram alguma coisa referente. Então, assim, de todo o meu coração, muito obrigada a cada um que tirou um tempinho para poder fazer isso por mim. Foi muito importante eu sentir esse acolhimento. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é que, mesmo com tudo isso acontecendo, eu tentei tirar o melhor disso, e eu vou dizer pra vocês, cuidem da saúde mental de vocês. É extremamente importante. Se você não tá se sentindo bem, eu tô ansioso, eu tô depressivo, ou qualquer coisa, gente, procure ajuda. A gente tem o 188, que é o CVV, o Centro de Valorização à Vida. Então, se você sente de alguma forma que você precisa conversar com alguém, mas você não sabe com quem conversar, você tá se sentindo ali num extremo, ligue 188. E se não é um extremo, mas mesmo assim você não tá muito bem, procure ajuda, procure um psicólogo, procure um terapeuta, converse com alguém sobre, porque isso é muito importante. Tô abrindo o coração como se eu fosse, como se vocês fossem não, né? Mas eu acredito que aqui a gente é uma grande
uma grande, eu brinco, né, as Leonardas, né, Exército das Fadas Surtadas, onde a gente sabe que a gente não bate lá muito bem da cabeça, mas o coração é bom. Então, quando eu passei por isso, e eu nunca imaginava, porque o meu humor, gente, eu falo da minha família, falo de cachorro, eu tento trazer isso tudo de uma forma leve. Então, de fato, foi uma coisa assim que saiu muito do que eu pensei que poderia acontecer comigo. Mas que mesmo quando essas coisas elas saem do nosso controle, vale a pena a gente recalcular a rota, a gente sentar, a gente parar, ao invés de desistir. Porque eu não vou mentir pra vocês, às vezes dá vontade, né? A terceira coisa que eu aprendi foi a focar nas coisas boas, não nas coisas ruins, né? Então, eu tenho pensado em todas as vezes que eu recebi o abraço de vocês, de todas as vezes que eu ouvi a risada de vocês, de todas as vezes que vocês me falaram o quanto foi importante ali um vídeo do Léo, da gente com Tamires, para vocês, para algum momento difícil que vocês estavam passando. Então, essa é a terceira coisa, focar cada vez mais nas coisas boas, porque os nossos sonhos sim valem a pena e vai ter gente que vai sonhar esse sonho com a gente. E essas pessoas são vocês aqui para mim. Então é isso, eu queria fazer esse vídeo para deixar vocês mais tranquilos, dizer que a gente vai ter show sim. Eu recebi um convite para um trabalho no Brasil em dezembro. Eu não voltaria para o Brasil esse ano, mas eu recebi um convite, vou contar para vocês em breve, para um trabalho muito legal, inclusive. Então eu vou estar no Brasil 20 dias para esse trabalho. E só que eu só vou conseguir fazer, acredito que 7 shows. Brasília, vou fazer Goiânia, que foram os que eu não fiz, que aí vocês me xingaram, que vocês acabou comigo. Vou fazer Brasília, vou fazer Goiânia, vou fazer Minas Gerais, BH, que eu não tinha feito. Vou fazer São Paulo. Em outubro a gente vai ter o show de Dublin, de Londres, de Lisboa, de Paris. Eu também vou deixar todos os links aqui. É isso, a gente não vai parar. Nunca deixei ninguém me parar. Não vai ser a primeira vez. E enquanto tiver vocês aqui querendo ouvir as maluquices que eu tenho pra falar, eu vou estar aqui falando. Eu e o doido ali. Eu te amo, cara.